Nós hoje seguiremos com a nossa segunda noite nessa tríade aí de sexo, dinheiro e poder. E preste muita atenção no que eu vou lhe falar agora, antes de chamar o pastor Paulo. Tem algumas coisas que nesse tempo que Deus permite que você e eu vivamos, que como cristãos, nós precisamos corajosamente nos posicionar. Eu entendo que, à medida que o tempo avança, nós percebemos que vai se afunilando e nós precisamos realmente nos posicionar aos olhos de Deus e aos olhos do mundo. E falar sobre o sexo hoje, muitos evitam. Nós já conseguimos ver coisas absurdas na nossa cidade, coisas que já estão muito evoluídas por aí, malignamente falando. E nós somos a resposta de Deus para uma geração perdida. Nós somos a luz, o mundo está em trevas, nós somos a luz do mundo. E eu me alegro muito de receber com muita alegria o pastor Paulo Gouveia. Já chama ele para vir aqui à frente se arrumando. É um amigo de uma grande história que Deus escolheu para nos conectar. E por algo realmente sobrenatural, Paulo se tornou diretor nacional da Pure Life Brasil. Ministério que está nos Estados Unidos há cerca de 40 anos e que tem recuperado muitos homens famosos, né? Homens de Hollywood, homens do basquete, do americano. Eu não fui lá, já tive oportunidade, já fui convidado para ir, mas Deus não permitiu ainda por questão realmente de agenda, de conseguir ajustar. Paulo esteve lá, né, Paulo? Um lugar que realmente você sente a presença do Senhor. Paulo, Ayrton, que estiveram lá, me comentaram cada coisa. E nós queremos criar entre nós esse mesmo ambiente da presença de Deus, para que nós possamos ouvir a direção que Ele tem para nós, para esse tempo desafiador. E o Paulo é um homem que tem experiência prática. Como eu disse, hoje ele dirige e trabalha a recuperação de homens que vivem em perversão sexual, em pornografia, em homossexualismo. Então, ele tem autoridade para falar sobre isso. O pastor Paulo também ele é escritor de vários livros. Ele é autor de 4 livros. Nós utilizamos esse aqui na pós-graduação. O impacto pessoal e social da pornografia. Um livro que eu já dei aqui nos Amigos de Fé, em 2017, acho que você editou, lançou em 2016, 19, né? Por aí. E nós utilizamos já esse livro. Eu quero recomendar, tem alguns ali atrás, se você deseja conhecer sobre esse tema. Quem não tem ainda, eu recomendo que adquira lá atrás, para que você, de repente, utilize ou até mesmo presenteie alguém. Eu quero pedir que você estenda a sua mão, vamos orar por ele, abençoá-lo nesse momento. Senhor, usa o teu servo com poder e com autoridade, na submissão à tua palavra, e que através dele, Senhor Deus, a tua palavra se torne a nossa verdade. E que, Senhor Deus, toda resistência à tua verdade caia por terra em nome de Jesus. E que nós possamos receber, Senhor Deus, com alegria a tua verdade, mesmo que em alguns momentos ela possa ser confrontativa, mas que, acima de tudo, Senhor, o Senhor use o teu servo para nos trazer conselho e instrução de como te agradar nessa área, na área da sexualidade. Assim nós oramos e o abençoamos no santo nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe mesmo. Obrigado. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz para o seu coração. Amém. Eu falo para o Rubem, né? Poxa, Rubem, quando é que você vai me chamar para falar de prosperidade, né? De vitória, alguma coisa, né? É só assunto salgado, né, para a gente, mas é para a glória de Deus. Amém? Como o Rubem falou, né? Eu sou Paulo Gouveia, sou casado, né, com a Railca Gouveia há 20 anos e 6 meses. Mais um milagre, né, de Deus, porque, rapaz, foram 10 anos que eu trabalhei duro para acabar com esse casamento, né?
Foram 10 anos que eu trabalhei duro para acabar realmente com esse casamento, para a glória de Deus, né? Não só meu coração, né, foi transformado, né, por Deus, mas Ele também transformou meu casamento, né, meu relacionamento. Amém? Sou pai da Raíssa, do Thales e da Sofia. A nossa Raicinha, né, com 21 aninhos, já foi morar lá com o Papai do Céu, mas o Thales e a Sofia estão com a gente segue, né, nessa caminhada aí. E hoje, né, para a glória de Deus, nós servimos, né, o reino de Deus através de um ministério cristão chamado Pure Life Ministries. É um ministério que começou em 1986 nos Estados Unidos, com o pastor Steve Gallagher, né, e a sua esposa. E, como o Rubem falou, por um milagre, né, esse ministério está no Brasil. E lá atrás, em 2012, quando eu confessei, né, os meus pecados sexuais, né, para minha esposa, e nós começamos um duro processo de restauração. Quando ela pegou o livro, né, da esposa do pastor Steve e leu, ela desistiu do divórcio e decidiu ficar e lutar pelo casamento, né? Então eu louvo a Deus, e naquele momento, né, nós começamos a dizer: Senhor, traga esse ministério para o Brasil. Não tem nenhum outro lugar no mundo. Eles nunca quiseram expandir para nenhum outro lugar no mundo, e pela misericórdia realmente de Deus, nós temos o privilégio de ter no Brasil, né? Nós estamos ali em Brasília, nós funcionamos num centro de aconselhamento bíblico, e o grande desafio, né, nós não somos uma casa de recuperação. Esse é o meu grande desafio, não somos uma casa de recuperação. Primeiro, que os homens não estão em recuperação, eles estão em transformação. Segundo, eles não estão doentes, eles estão vivendo um comportamento escravizador, um pecado. E isso dá muita esperança para eles, né, quando eles sabem que eles não estão doentes. Eles sabem, na verdade, que é um comportamento e que eles podem mudar e viver uma vida de obediência. Né? Dá realmente para viver uma vida de obediência, né, com relação a esse pecado. Muitos chegam lá realmente não acreditando nisso. É maravilhoso, né, você ver depois de 6 meses, 7 meses de caminhada, esses homens prostrados, né, diante de Deus. E eu acho que o que faz toda a diferença é justamente a questão do diagnóstico. Quando eles chegam lá, eles dizem assim: o meu problema é pornografia, meu problema é masturbação, meu problema é adultério. Eu falei: não, cara, isso não é seu problema. Isso, na verdade, é só a manifestação da rebelião do seu coração, da idolatria do seu coração, da sua incredulidade. Né? O pecado sexual, ele é um distúrbio de adoração. Então, quando ele entende essas questões, né, e ele entende que a devoção a Deus, né, quando a vida dele passa a orbitar em torno de Deus, ele vive realmente uma vida que crê mais nas promessas de Deus do que nas promessas do pecado. Adivinha o que acontece? Acontece a transformação. Então veja que o nosso alvo não é simplesmente que o homem pare de pecar sexualmente. O nosso alvo é restaurar a glória de Deus na vida daquele homem. E isso faz toda a diferença, porque quando a glória de Deus ela é restaurada na vida dessa pessoa, o pecado sexual, o orgulho, a arrogância, a soberba, o egoísmo, todas as outras coisas, elas começam a sair, né? Ele começa a se despir realmente desse velho homem e se revestir do novo homem. Amém? E lá nós usamos somente a Bíblia, né, como suficiente e inerrante para pastorear o coração daqueles homens. É uma alegria, né, depois de 13 anos, né, de caminhada já nessa área. São 13 anos, né, que Deus libertou realmente meu coração da escravidão do pecado sexual, poder servir de volta a minha nação, né? Poder servir realmente a igreja brasileira, né, a nação brasileira, ajudando homens, né, que estão escravizados com a questão do pecado sexual. Amém? Então, esteja em oração por nós. Uma das coisas até questionam, cara, vamos... No Brasil tem muito isso, né? Assim nos Estados Unidos também. Vamos abrir um em cada lugar? Gente, por que é delicado isso? É um ministério muito delicado. Você imagina um local onde você tem homens que têm problema com masturbação, com desejo homossexual, homens que cometeram crimes sexuais, pagaram, a gente não recebe ninguém que cometeu crime e não pagou a sua dívida, paga a sua dívida com a sociedade e vem. Homens que cometeram crimes sexuais, imagine esse ambiente. É um ambiente delicado ou não? Então, assim, é uma questão de vocação, mas é uma questão realmente de ter muita certeza e convicção
de que Deus realmente te chamou e te colocou naquela posição, né, para você trabalhar. Estava até conversando com o Rubem, né? O Rubem tem no coração algo relacionado, né, a essas questões. E é legal porque tudo aquilo que hoje, né, eu aprendo, as dificuldades que eu tenho, a gente troca, né, informações justamente para que, se Deus realmente abençoar isso no futuro, ele não tenha as dificuldades que eu realmente enfrentei. Ele vai ter os próprios erros dele. Mas eu peço realmente a oração de vocês, é muito delicado, né? Então, às vezes, você tem 3, 4 pessoas com desejo homossexual. E, gente, se eles não temerem a Deus, você imagina a bagunça que vai ser lá dentro? Entenderam? Então, cara, assim, só Deus realmente para sustentar aquilo e direcionar. E é muito bom, por exemplo, se as igrejas tiverem centros de aconselhamento bíblico, já vai resolver 70%, 80% do problema. Então, nós estamos montando também, né, uma estrutura para que as igrejas hoje saibam lidar com essa questão e resolvam aí entre 70% e 80% da demanda. Paulo, e os 20% mais difíceis? Aí vocês mandam para mim lá, entendeu? Aí eu pego os BOs mais difíceis, né? Mas é mais ou menos nesse sentido, e eu conto muito, né, com o apoio de vocês, com as orações de vocês, porque é desafiador, né, você conseguir obreiros, né, para esse ministério e conseguir realmente apoio também, né? A gente conta também com o apoio da igreja, né? Os rapazes que estão lá, a gente hoje ainda não tem condições de pagar, por exemplo, um salário para eles, né? Quando eu fui chamado sem salário, né? Nada. Hoje eu tenho uma ajuda de custo de R$ 500, né? Mas você vê, eu estou até gordinho, então Deus tem cuidado, né, da gente aí. Mas, assim, realmente a gente convoca, né, pessoas, igrejas, né, líderes, possam ajudar com o salário dos rapazes, né, que querem ficar lá com a gente ajudando. E tem 2 de Manaus que foram para lá. E é maravilhoso ver o que Deus está fazendo na vida daqueles 2. Chegaram sem esperança. Um chegou sem esperança, o outro, ele até não estava mais escravizado pelo pecado, mas ele tinha algumas crenças erradas. E hoje os 2, né, eu posso declarar, os 2 estão livres da escravidão do pecado sexual e eles estão se preparando para voltar para servir nas igrejas deles aqui em Manaus. Amém, gente? Então, só compartilhando com vocês, né, nesse ponto, estejam em oração. É um ministério desafiador, mas só a graça de Deus realmente para sustentar a gente, tá bom? Rubens, são 8 horas, eu posso ir até 8h50? Não, lá na pós-graduação nós vamos bastante lá. Gente, nós vamos fazer uma meditação aqui, que é muito importante, né, sobre essa questão do sexo. O sexo, ele é uma criação de Deus ou ele é uma criação do sujeito? Ele é uma criação do Senhor ou ele é uma criatura que o homem pode moldar, adaptar, esculpir do jeito que ele quer? Porque hoje nós temos 2 cosmovisões que são predominantes, né, no Ocidente. Nós temos aqui o que eu vou chamar de cosmovisão criacionista e nós temos a cosmovisão evolucionista. Vou chamar as 2 dessa forma. Tem outros nomes, né, mas eu vou classificar dessa forma aqui. E nós precisamos, gente, decidir qual delas nós vamos seguir. Porque as 2 não estão falando a verdade. Uma está falando a verdade e a outra está mentindo. E nós precisamos decidir qual delas, né, realmente está falando a verdade e qual que está mentindo. A pergunta é, quem está mentindo é Deus ou o homem? Então fica essa reflexão, porque hoje, em muitas igrejas, em muitos lugares, você percebe que o humanismo entrou muito forte, né, na igreja no que diz respeito às questões do sexo e da sexualidade. Tanto que hoje nós temos igrejas inclusivas, né, e por aí vai. Então, a gente precisa realmente decidir, esse é o foco, né, da nossa meditação. Meu desafio hoje é apresentar para vocês 2 pensamentos que são antagônicos. Eles têm inimizade um com o outro. Então, o texto bíblico, né, que eu quero chamar aqui para a gente é 1 Reis 18, versículo 21. 1 Reis 18, versículo 21, diz o seguinte: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. E um outro texto que nós podemos usar aqui também é Gênesis 3,
14 e 15. Gênesis 3, 14 e 15. Diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gente, em relação às coisas eternas, existem dois pensamentos. E existe uma inimizade entre esses dois pensamentos. E quem colocou essa inimizade entre esses dois pensamentos? Deus. Né? Deus realmente estabeleceu. Vamos só observar aqui, ó. Uma delas, a base qual é? Não existe Deus. A outra, existe um Deus criador e Senhor, né, de todas as coisas. O caminho dessa é o caminho do homem. Essa é o caminho de Deus. O alvo dessa daqui é a felicidade, a autenticidade do homem. E essa daqui, o alvo é a glória de Deus. E a pergunta, né, que eu faço para vocês é: junta essas duas aí. Dá para juntar essas duas? Não dá para juntar. Mas tem gente tentando juntar. Mas não dá para juntar essas duas. Entendem? Então, esse é o grande ponto, né? Eu fico com esse desafio, né, de Elias. Até quando nós vamos ficar entre dois pensamentos? Decide. Baal é Deus? Siga Baal. O Senhor é Deus? Siga o Senhor. Né? Então, nós como igreja, né, precisamos ter uma cosmovisão influenciada realmente pela palavra de Deus. As nossas decisões, elas não podem estar baseadas nas nossas opiniões. Elas precisam ser influenciadas por doutrinas bíblicas, né? Sãs doutrinas bíblicas, né? Que realmente vão fazer toda a diferença. Então, existem dois caminhos que estão em conflito e nós precisamos fazer nossa escolha. E com relação ao sexo, isso também acontece. Segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui, para a gente tentar visualizar. Imagina aqui um sistema solar. Tem o Sol e tem os planetas, né, que orbitam em torno desse Sol. Nessa cosmovisão, Deus é o centro. Tudo orbita em torno de Deus. Tudo que orbita em torno de Deus tem teorreferência, né, em relação a Deus e é absoluto. O que significa isso? Né? Quando Deus é o centro e as coisas orbitam em torno de Deus, então vamos imaginar o sexo, a sexualidade, o corpo, o casamento e a família. Vamos considerar esses 5 aqui que estão mais ligados, né, na nossa área aqui. Eles são absolutos. Quem determinou a função, o propósito, o sentido, né, as características, foi Deus. Então, nós, como povo de Deus, precisamos buscar o referencial sobre sexo onde? Na palavra de Deus. Nós precisamos realmente viver uma sexualidade e um sexo que reflita o caráter de quem? O caráter de Deus. Então, aqui é absoluto. Nessa outra cosmovisão, quem é que está no centro? Vocês acham que o sexo está no centro? Não. Quem está no centro é o homem. Qual que é a grande diferença, gente? Quando o homem é o sol e o sexo, a sexualidade, o corpo, o casamento e família, entre todas as coisas, orbitam em torno da vontade do homem, você não tem nada mais absoluto. Imagina quantas cabeças aqui, quantas mentes tem aqui. Temos algumas divergências ou não? Seria mais difícil você determinar alguma coisa absoluta ou não? Então, olha só, quando o homem está no centro, você não tem absolutos. Para que a vontade do homem seja respeitada, o mundo ao redor precisa ser plástico. O mundo ao redor precisa ser uma massinha de modelar. Porque se o mundo ao redor não for relativo, o homem não consegue fazer com que o mundo se curve ao seu desejo, à sua vontade. Vocês percebem aqui a diferença? Eu vou trazendo as diferenças no final, valendo 2 pontos, né, Rubem, para a prova amanhã.
se o sexo faz mais sentido na visão de Deus, né? Ou do homem. Segunda coisa, né, que é importante também nisso. Quando Deus é o centro e as coisas orbitam, Deus ele estabeleceu uma sólida ética moral. Para que serve a ética moral que Deus criou? Ela serve, gente, para que o homem, por causa do prazer, ele não cometa injustiças. Vamos parar para pensar um minutinho aqui? Todas as vezes que você tomou uma decisão e a única regra moral que você usou para tomar essa decisão foi prazer, o resultado foi bom ou ruim? Você colheu o que no final? Dor, sofrimento, frustração, desilusão, decepção, não é verdade? Então veja que essa ética moral, ela não visa proibir o prazer. Quando Deus estabelece uma ética moral, na verdade, ele visa o quê? Proteger o prazer sexual. Olha que coisa bacana, né? Não é uma lei proibitiva. Ela, na verdade, é uma lei protetiva. Ele está protegendo o nosso coração do outro ou da nossa própria vontade, né? Para que nós não venhamos a cometer injustiças. Com relação a outra cosmovisão, quando o homem está no centro e as coisas orbitam em torno do homem, a única regra moral aqui é consenso. Então, nessa cosmovisão humanista aqui, para que o sexo seja permitido, as duas pessoas precisam concordar. Ok? Vocês acham que o consenso é suficiente para proteger as pessoas de injustiça e de sofrimento? Sim ou não? Eu vou dar um caso para vocês aqui. Teve um alemão que em 2000, 2001, ele colocou um anúncio na internet. E nesse anúncio ele dizia o seguinte: olha, eu estou procurando pessoas, uma pessoa, que eu gostaria de jantar com essa pessoa, eu gostaria de ter relações sexuais com essa pessoa, e depois eu gostaria de matar essa pessoa e comer essa pessoa. 50 pessoas responderam o anúncio. 50 pessoas disseram, eu quero. Ele escolheu um fotógrafo lá de 41 anos. O fotógrafo foi, marcaram o encontro, tiveram um jantar, tiveram relações sexuais aí boa parte da noite. O fotógrafo dormiu, ele matou o fotógrafo, esquartejou o fotógrafo, colocou o corpo do fotógrafo na geladeira e foi comendo ao longo dos dias, até que descobriram, né, o que aconteceu. E sabe o que é mais interessante, gente? O caso foi a júri. E quase escapou da condenação. Porque ele usou o quê? Não, mas o cara consentiu. Mas, gente, o simples fato do outro consentir tornou o que ele fez algo menos horrível e menos detestável? Vocês estão entendendo aqui o ponto? O consenso ele não é suficiente. E ele foi condenado à prisão perpétua, né? Mas quase ele escapa por conta dessa regra do consenso. Porém, o tribunal alemão julgou que, independente daquilo, a vida era mais valiosa do que qualquer outra coisa. Então veja que o consenso ele não é uma boa referência, ele não protege as pessoas vulneráveis de sofrerem injustiça. E o último ponto, né, sobre esse gráfico, né, dos dois sistemas solares aqui, é que quando Deus é o centro, nós temos absolutos e uma ética moral sólida. Sabe o que vai acontecer? As pessoas elas vão se encontrar. Macho, fêmea, casamento, família, procriação, toda aquela dinâmica, né, que ele estabeleceu, as pessoas se encontram. O masculino e o feminino se encontram, eles se curvam. Então, em algum momento da vida, eles vão se encontrar e eles vão caminhar em cima daquela cosmovisão. Agora, qual é a característica dessa outra cosmovisão aqui? Desse outro pensamento? Desencontros. Porque imagina, né? Agora, eu sou um gato, eu sou um cachorro, eu sou um ET, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou homem, agora eu sou mulher, não, agora eu sou bi, agora eu sou tri, agora eu sou pan. Então, todo mundo seguindo na sua própria direção, no seu mundo ordinário, o que isso vai gerar, gente? Desencontros.
As pessoas não vão se conectar e as pessoas não vão se encontrar dentro da caminhada. Entendemos aqui esse ponto? Então, imagina esses dois sistemas solares em funcionamento. E eu queria que vocês pensassem assim, cara, qual deles faz mais sentido para a vida? Qual deles realmente gera uma sociedade segura? Qual deles protege o vulnerável? Qual deles não alimenta no homem aquele sentimento de predador? Qual deles? Então a gente precisa pensar e começar a instruir. A gente está pensando com cabeça de conselheiro, né? E nós vamos ter que instruir pessoas a pensar também dentro dessa dinâmica. Então veja, agora eu vou falar um pouquinho da outra cosmovisão, né? Dessa humanista aqui. Vamos avançar um pouquinho, depois eu finalizo falando um pouco da cosmovisão bíblica, né? Então veja que o homem moderno, ele está no centro e tudo orbita em torno do seu desejo. A única coisa sagrada nessa cosmovisão é a vontade. Veja que nessa cosmovisão não há um vínculo pessoal. O vínculo que a pessoa tem é com o seu desejo e com a sua fantasia. Não há afeto. Não há um desejo de união. Não há honra. Não há respeito. Há um desejo muito forte que realmente essa pessoa acredita que é o que vai fazê-la feliz, né? No que diz respeito a todo esse contexto de liberação sexual. Então, como ela está apegada ao seu desejo e à sua vontade, não a outra pessoa, o que ela vai fazer com a outra pessoa? Ela vai dominar. Inclusive, o Marquês de Sades, né, que é o pai do sadismo, ele dizia isso. O mais forte impõe sua vontade sobre o mais fraco e o mais vulnerável. Essa é a máxima, né, dele, de toda a dinâmica doentia, né, da cabeça daquele homem lá. Então, por conta disso, gente, o homem ele precisa olhar para tudo ao seu redor e ele precisa transformar as coisas em relativas. Ele precisa pegar tudo aquilo que é objetivo, ele precisa desacreditar. Agora, qual é a última fronteira que esse homem tem que transpor? Ele tem que transpor o nosso corpo. Vocês viram o que eles fizeram com o corpo? O sexo biológico não vale nada. O que vale é o sexo com que eu me identifico. Então, eles pegaram algo que é absoluto e eles transformaram em algo plástico. Tanto que hoje, gente, olha só, todo o movimento do feminismo, né, quem foi o grande prejudicado foi as mulheres. Primeiro movimento, Margaret Sanger, ela fez o quê? Olha, as mulheres precisam ter controle sobre a maternidade. Nós precisamos criar métodos que façam com que a mulher esteja no controle, que ela possa tomar pílula, que ela possa abortar, que ela possa planejar realmente isso, porque a maternidade atrapalha a mulher. Olha só. Depois, Simone de Beauvoir, ali, pós-guerra, né, ela entra e diz assim, olha, não se nasce mulher, se torna mulher. Aí aquilo vai pegando. Aí Judith Butler, na década de 90, ela faz o quê? Cara, não existe essência e substância no ser e no sujeito. Então, o ser masculino, o ser feminino é uma ação, é uma performance. Então, o que ela fez com isso? Eles estão eliminando o corpo da mulher. Entendeu? Eliminando o corpo da mulher. Trazendo todo um contexto. E aí, agora nós temos, a partir de 2011, o movimento transgênero. E o que acontece com o movimento transgênero? O corpo da mulher virou uma pele. E qualquer um pode vestir e interpretar o papel feminino. Então, o movimento feminista, né, começou lá atrás, numa tentativa de dar direitos às mulheres, ele acabou se tornando um movimento onde as mulheres acabaram perdendo mais direitos. Porque hoje elas perdem concurso de beleza para homem, hoje elas estão perdendo as vagas no concurso público para homem, elas não estão protegidas dentro do banheiro. Se tem um problema numa academia, num banheiro, como aconteceu recentemente, a mulher foi expulsa da academia e o cara ficou. Vocês lembram desse caso, que foi no primeiro semestre?
A mulher reclamou, não, você é um homem. Não, eu sou uma mulher. Houve reclamação, ela foi expulsa. A mulher foi expulsa. No esporte, as mulheres estão ficando de fora, estão perdendo as medalhas para os homens. Então, veja, agora a mulher que era oprimida dentro também é oprimida fora. Quem é a grande perdedora do movimento feminista? A mulher. Você vê a loucura? Você vê que loucura? Mas por quê? Eles fazem todo esse movimento no sentido de pegar o que é absoluto e transformar em nada. Aquilo precisa ser moldado. Então, eles saem do contexto científico, eles vão para o contexto linguístico. Então, o debate sai da medicina, da biologia, da genética, epigenética, e ele entra no campo linguístico, porque aí o campo linguístico aceita qualquer teoria ali, o debate vai para aquele campo. Não, bora separar sexo de gênero, como fez, por exemplo, Robert Stoller na década de 60. Então, separou e a galera vem caminhando em cima disso, e hoje é o que nós temos, a mulher perdendo seu espaço, perdendo seu direito. Loucura, né? Mas vamos continuar. Então, veja que tudo ao redor precisa ser transformado segundo a vontade do homem. O que está no centro aqui, gente, dessa revolução? O que está no centro é a cobiça. E, gente, uma sociedade onde cada um faz o que quer, a hora que quer e do jeito que quer, é uma sociedade que vai estar em guerra. Tiago 4:1 vai dizer exatamente isso, né? De onde vêm as guerras que militam dentro de vós? Lembram de todo o contexto? Gente, quando cada um começa a viver o seu mundo, cada um se torna o seu Deus pessoal, o mundo vai entrar em guerra. Sabe o que vai acontecer, gente? Quando a cobiça ela está no controle do coração dos homens, a violência ela vai aumentar. A desigualdade vai aumentar. Tudo o que é mal vai aumentar. Eu pergunto para vocês, o mundo está caminhando para luz ou para trevas? O iluminismo foi um movimento que realmente iluminou a mente humana ou foi um movimento de escuridão? Vocês estão entendendo aqui o ponto? A gente tem que estar atento, cara, a esses pequenos detalhes, né? Então, hoje, por conta dessa realidade aqui, nós vivemos uma forte cultura do sexo casual. Gente, isso é muito insano, cara. E uma coisa que a gente fala muito no Pure Life, cara, isso não faz sentido. Porque no sexo casual, qual que é a regra? Não se envolva emocionalmente. Numa boa, dá para fazer isso? Em especial as mulheres, dá para fazer isso? Sabe o que significa não se envolva emocionalmente? Significa isso aqui, ó. Não nutra qualquer afeto. Não deixe o seu coração se apegar a qualquer coisa de bom relacionada a essa pessoa. Agora eu pergunto para você, o simples fato de não alimentar o que é bom faz com que você não alimente nada no seu coração? Não. Porque se você não alimenta o que é bom, você vai alimentar o que é mal. Cara, é insano. Então, o script social dessa geração, dessa cosmovisão, ele é o seguinte, ó. Consiga todo o sexo e prazer que você puder, mas não se envolva e não se responsabilize pela outra pessoa. Onde é que a gente vê isso? Aborto. Vocês sabem quantos abortos aconteceram ano passado? Oficiais. Quem chuta aí? Valendo um ponto, Rubem. Um ponto. Hã? Rapaz, foi a primeira vez que alguém chutou alto assim. 45 milhões. Oficial. 45 milhões de abortos. Gente, 45 milhões. É fruto do quê? Dessa cultura. Gente, essa cosmovisão ela tem sido predominante na cultura, na educação, no governo, né? Nas empresas, em todos os lugares. Inclusive, tem começado a entrar de forma forte, né? Inclusive na igreja. Né? Por conta disso, tem vários pastores aí agora realmente proclamando, né, a sua apostasia. Então, veja, isso aqui é um aborto emocional. Porque se você não alimenta realmente afeto, você vai alimentar cobiça.
E, cara, a cobiça, ela vai aprofundando num grau tão grande de crueldade e desumanidade, que aí você pode chegar num ponto de cometer abuso sexual. Você pode chegar num ponto de cometer crimes sexuais. Você pode chegar num ponto de realmente cometer coisas terríveis, né? Então, essa visão sobre a sexualidade de liberação, na verdade, é uma visão que escraviza. Na verdade, é uma visão que adoece. Na verdade, é uma visão que aprisiona as pessoas. Não existe liberação aqui. Existe o quê? Crueldade, desumanidade. Gente, olha só. Nessa cosmovisão, já que eu não alimento nada de bom, e eu alimento o que é mal, eu olho para outra pessoa e o que eu vejo? Eu despersonalizo ela. Eu vejo um corpo cobiço, que eu quero usar segundo a minha fantasia e o meu egoísmo, mas eu não vejo pessoa. Gente, o que é um corpo sem uma pessoa? Um cadáver. Então, essa cultura, ela é uma cultura que legitima o obsceno. Gente, se Deus o livre e guarde, alguém atropelado aqui morre. Você vê um corpo no chão. Alguém fica em paz olhando isso? Qual é a primeira atitude que a gente quer fazer? Pegar um lençol e cobrir. Por quê, gente? Porque é obsceno. É muito impactante, né? Mas é isso que essa cultura faz. Você é bestializado. Então você olha para o outro não como um ser humano, a imagem e semelhança de Deus, né? A imagem de Deus, ela é dessacralizada. E aí você olha para outra pessoa como o quê? Um seio, um bumbum, umas coxas redondinhas que eu quero usar e abusar segundo a minha fantasia. E depois? Jogo fora, né? E aí a gente não sabe, porque tem tanta gente, né, com doenças emocionais aí, transtornos, vive cheia de remédio, e a gente não sabe, né, para que lado essa questão, né, ela vai. Então, veja, o ato sexual, a mais íntima das relações corporais, foi desconectado aqui das relações pessoais. Então, o sexo ele é considerado o quê? Uma atividade puramente recreativa, que pode ser desfrutada sem qualquer vestígio de amor ou compromisso. É essa a proposta. Vocês viram a quantidade de gente que tem abraçado essa proposta? A sexualidade ela é tratada não como expressão corporal do nosso ser. Gente, o nosso corpo não é algo que nós temos. O nosso corpo é algo que nós somos. Ele faz parte da nossa identidade, ele carrega a nossa sexualidade. Ele carrega muita coisa, né, de nós. Então, veja, a expressão corporal do nosso ser é desconectada. Então, tudo se torna apenas o quê? Um instrumento de recreação e alívio físico. O que significa isso? O que significa isso? O sexo foi esvaziado do seu sentido, da sua beleza, do seu propósito, da sua função. Cara, imagina, algo que Deus fez com tanta beleza, com tanto sentido, com algo tão, assim, uma expressão tão grande, inclusive do amor dele, do carinho dele. Simplesmente isso foi esvaziado por essa cosmovisão. E aí você reduz o sexo a uma experiência biológica. Você reduz o sexo a simplesmente uma troca de fluido. Você reduz o sexo a quê? A simplesmente uma experiência passageira. Mas a pergunta que eu faço é, cara, isso funciona? Isso funciona? Eu pergunto se realmente isso funciona. Porque o nosso corpo, os hormônios, os neurotransmissores, eles foram criados para responder sexualmente num contexto de afeto, de amor, de honra. O sexo não é algo que é exigido, o sexo ele é entregue. Sexo é uma doação, sexo é uma dádiva, sexo é uma bênção. Tem gente que acha que sexo é necessidade, não é. Se eu fico sem comer 6 meses, eu morro. Se eu fico sem beber água 1 mês, eu morro. Então, beber e comer é uma necessidade. Se eu ficar 1 ano sem sexo, não morre. Sabe por quê, gente? Sexo não é uma necessidade, sexo é uma dádiva. Sexo é um dom de Deus. Para ser sexo, tem que ter afeto.
Para que seja sexo, tem que haver respeito. Para que seja sexo, tem que haver um vínculo profundo e uma união profunda. Todas as áreas têm que estar unidas para que você possa ficar vulnerável no seu corpo. Cara, você não tem relação sexual com quem você não conhece. Você tem relação sexual com quem você construiu intimidade, confiança. O sexo é restrito ao casamento na cosmovisão bíblica porque Deus sabe que precisa ser um contexto de amor. Precisa ser num contexto onde a vida está comprometida. Precisa ser num contexto onde a vida daquele homem está empenhada em fazer aquela mulher feliz, em dar a vida por ela e pelos filhos. Por que Deus diz assim, deixará o homem pai e mãe? Por que ele não diz deixará a mulher? Porque o homem foi chamado por Deus para liderar e o homem é mais forte biologicamente. Se o homem não tem uma postura sacrificial em relação à mulher e aos filhos, esse homem vai abusar ou não vai da mulher e dos filhos? Vai. Ou ele vai ser um banana. Então ele tem que ter uma postura sacrificial. Não é a mulher que pede o homem em casamento, é o homem que pede a mulher. Inclusive, a mulher que pede um homem em casamento, você está se metendo uma fria. O cara não tem o respeito e a hombridade. Você não está casando com um homem, você está casando com um moleque. E aí, olha só, eles vão se unir em todas as áreas, emocional, física, psicológica, tudo para depois se unir sexualmente, tornar-se uma só carne. Então Deus é muito inteligente nessa dinâmica, né? E aí depois, olha só, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonharam. O que é isso, gente? Quando a nudez ela é contemplada com pureza, ninguém se machuca. Ninguém sente vergonha. Vocês estão vendo a diferença aqui? Então veja, o sexo dentro do seu propósito original, ele gera vida e união. O sexo fora do seu propósito original gera morte e separação. Quando você pensa, né, nessa visão hedonista, cara, eu queria esticar esse tempo aí, cara. Tem 20 minutos só. Eu vou ter que acelerar um pouquinho. O hedonismo, gente, acredite, ele não é a valorização do sexo. Tem gente que chega assim, olha, ajuda meu marido. Por quê? Cara, ele gosta muito de sexo. Por quê? Ele pensa em sexo todo dia e quer fazer sexo toda hora. E aí o que eu falo? Olha, é muito complicado isso, porque provavelmente ele não pratica nem sexo com você. O que ele pratica com você é qualquer outra coisa. Porque sexo, gente, ele é uma expressão do amor conjugal. Sexo, segundo o livro de Cantares, ele é o maior cântico de louvor e adoração oferecido a Deus pelo casal. O livro ele vai dizer isso no hebraico, né? Cântico de todos os cânticos. É o maior louvor quando você se une em amor, né? Com isso. Então, uma pessoa que, na verdade, pensa que ama o sexo, na verdade, ela odeia, porque ela não pratica sexo. Uma pessoa lasciva, gente, que está autocentrada e focada nela, ela pratica lascívia, luxúria, filia, parafilia, perversão, abuso, violência. Mas ele não pratica sexo, então ele não ama o sexo. Porque ele faz o oposto. Ele machuca. O sexo ele não é deleitável. O sexo não é uma expressão do amor conjugal. Ele não busca a esposa para abençoar a esposa, ele busca a esposa para satisfazer a lascívia do seu coração. Então tem uma diferença aqui. Ou isso aqui é sexo, isso aqui é sexo. As duas coisas não vale. Vocês estão entendendo aqui? Então esse ponto é importante. Segunda coisa, essas pessoas elas não valorizam pessoas, porque elas não amam as pessoas. Elas olham as pessoas como objeto. É um bumbum, é um seio, né? E por aí vai. Então ele olha para aquela parte do corpo e vê, cara, eu quero essa mulher. Aí ele começa a bajular,
ele começa a agradar, mas a motivação dele é amor. A motivação é conseguir o que ele quer. Entenderam? Então ele não ama pessoas. Ele só ama o seu desejo. Ele não ama relacionamentos. Por quê, gente? Porque ele não está preocupado na continuidade do relacionamento. Ele está preocupado com a intensidade. Já viram aquela frase ridícula, que seja eterno enquanto dure? Isso é loucura, né? Então veja que essa cultura aqui, ela gera uma sociedade imatura. Ela gera uma sociedade irresponsável. Ela gera uma sociedade de meninos e meninas. Vocês já viram aqueles caras que fazem o randandan na moto? Já viram? Já viram aqueles caras que andam com a calça bem aqui? Eu já falei para minha filha, meu amor, você já sabe, né? Não venha com nenhuma conversa dessa aqui, porque no pé que chega, o pé que vai embora, né? Porque eu estou preparando a minha filha para casar com um homem, não para casar com um moleque, entendeu? Então veja, isso aqui deixa a sociedade imatura, irresponsável, hedonista, focada somente no seu prazer e no seu deleite. Essa sociedade é perigosa para as crianças e para as mulheres. Essa sociedade é uma sociedade cruel. É uma sociedade que não vai ter empatia, não vai ter amor ao próximo, não vai ter honra, não vai ter respeito. Sabe? Isso aqui leva realmente a gente em direção ao caos. Entenderam? Então a gente tem que realmente pensar nisso. Nessa sociedade, o homem é marginalizado, a mulher é vulgarizada e os filhos se tornam ilegítimos, porque as uniões são uniões falsas. Não há o desejo realmente de formar uma família. Não há o desejo de exercer o sacerdócio da paternidade, da maternidade. Não há o desejo de exercer o sacerdócio, né, de marido e de esposa. Só há um foco, prazer. E aí essa geração, gente, é uma geração que é avessa ao sacrifício. Tudo o que remete à responsabilidade e sacrifício, essa geração ela não quer. Ela não quer responsabilidade. Por quê? O coração dela está viciado em quê, gente? Viciado em prazer. A única leitura que ela faz como amor é prazer que ela recebe. Quando a outra parte começa a exigir alguma coisa, o que acontece com essa parte aqui? Vai embora. Ele não suporta. Isso quando não fica, mas fica violento, né? E fica agressivo e fica controlando. Amém? Gente, tinha mais coisa que a gente vai ter que avançar um pouquinho. Então vamos avançar agora para outra cosmovisão. Vamos falar de coisa boa, né? Então quando você abre aqui Gênesis 1 e 2, na narrativa da criação, o que você vai perceber, né? Que ela é funcional. A terra estava sem forma e vazia. Deus ele cria forma às coisas e ele povoa, né, todas as coisas. E tudo isso vai caminhando como se fosse uma liturgia, né, como se fosse um ritual. Quando você pensa em sexo, em Gênesis 1, você vai perceber que a função do sexo em Gênesis 1 é a procriação. Então, qual que é o principal alvo do sexo em Gênesis 1? Gerar uma descendência consagrada de reis e sacerdotes, à imagem e semelhança de Deus para a glória de Deus. Dá para fazer isso de joelho no chão e só orando? Não, tem que ter relação sexual. Então, Deus estabeleceu esse padrão, e aí, em Gênesis 1, a função principal do sexo é a procriação. Por isso, nós recebemos um corpo masculino e um corpo feminino. Para quê, gente? Para que nós possamos nos tornar uma só carne. O que é uma só carne? Corpo masculino, corpo feminino, formando todo o potencial para a geração de uma descendência consagrada. A relação homossexual se torna uma só carne? Não. Então não é casamento. A relação homossexual é uma relação infértil. Nunca terá a bênção de Deus. Tá? A gente vai conversar um pouquinho mais, né, durante as aulas lá com o pessoal da aula.
Só que olha só, Gênesis 2 também fala de uma outra função importante do sexo. Adivinha qual que é? Conjugalidade. Então, Gênesis 1 fala que o sexo serve para a procriação. E Gênesis 2 fala que o sexo é para o amor conjugal. Deus ele quer que homem e mulher sejam pais e mães. Mas em Gênesis 2 ele deixa claro que ele quer que pai e mãe sejam casados. Que eles desfrutem do prazer sexual em uma aliança pactual monogâmica, heterossexual, até que a morte os separe. Entenderam? Para proteger essa descendência consagrada que está sendo gerada. Então, veja que existe na sexualidade o quê? Uma imagem binária, macho e fêmea. Para quê? Para que o homem possa realmente se multiplicar através da relação sexual no casamento. Por quê, gente? Só é sexo se tem amor. Só é sexo se tem respeito. Só é sexo se há um compromisso com a outra pessoa. O vínculo é entre marido e mulher. Eles estão unidos pactualmente em Deus. Eles desfrutam desse amor conjugal. Gente, é maravilhoso você ter uma relação sexual com alguém que você confia. Com alguém que você sabe que é fiel a Deus e fiel a você. Com alguém que está comprometido com os seus anseios mais profundos. Com alguém que você pode contar nos seus momentos mais difíceis e nas suas maiores vitórias. O sexo, gente, ele não é a melhor coisa de um casamento. Ele não é. Além de ser maravilhoso, mas ele não é. Mas é maravilhoso, gente, no casamento é a amizade, companheirismo, a admiração, o respeito, a confiança. E aí eu desafio você a praticar o ato conjugal nesse contexto, onde existe todo esse contexto de entrega. E a esposa vem totalmente confiante, né, no seu marido, e ela se entrega totalmente a ele, aquele momento de prazer e de deleite e de alegria. Aí você vai saber o que é o prazer sexual verdadeiro. Quando você terminar a sua relação sexual, você vai ter paz. Quando você tiver sua relação sexual, aquilo vai durar dias no seu coração. Aquilo vai aproximar vocês. Aquilo vai fortalecer o vínculo conjugal de vocês. E isso vai se tornar algo cada vez mais poderoso no relacionamento de vocês. Amém, gente? Estou quase dando um aleluia aqui. Posso liberar os casais mais cedo hoje? Então veja, gente, olha só. A finalidade do sexo não é satisfazer os desejos do homem em primeiro lugar. Não é simplesmente satisfazer seus anseios, suas fantasias. Mas o propósito principal do sexo, qual que é? É alcançar níveis mais... está agregado a um conjunto de dádivas de Deus para que o homem possa cumprir os mandatos, né, que Deus realmente estabeleceu na criação. E aí tudo aquilo que tem a ver com o sexo, olha só, o prazer sexual, desejo sexual, a conjugalidade fortalecida e desfrutada sexualmente, a felicidade sexual, o orgasmo e as delícias do sexo, elas são elementos que vão cooperar para que o sexo cumpra o seu papel. Veja que isso tudo está ligado. Enquanto aqui não existe propósito, não existe sentido, não existe nenhuma moral além do consenso e do prazer, aqui, gente, existe todo um sentido. Aqui existe toda uma direção e nós precisamos entender isso, né? Para que a gente possa viver isso. E o que vai proteger o casal? A ética. A ética moral. E sabe o que é mais legal, gente? Que a lei de Deus, ela reflete o caráter de Deus. Uau! Se você quer realmente ser imagem e semelhança de Deus, você não só precisa conhecer essa ética, mas capacitado pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, viver essa ética moral nos seus relacionamentos. Porque isso vai criar um vínculo poderoso, um vínculo realmente abençoador. Gente, o que é uma vida realmente abundante? Se a gente parar para pensar.
Muita gente acha que uma vida abundante, ela é uma vida que entesoura para si. Mas a vida abundante de verdade é, na verdade, aquela que transborda na vida de muitos. Sabe aquela pessoa que transborda de bênção sobre bênção na vida dos outros? Um exemplo desse, gente, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, gente, ele foi golpeado pelo mal. Foi ou não foi? O mal atacou o apóstolo Paulo de todos os lados. Foi preso, foi torturado, foi chicoteado, naufragou, mordido por víbora. Ele foi apedrejado, aconteceu o mal. E assim, parece que o mal, ele atacava Paulo e se opunha ao Paulo para que ele não cumprisse o propósito dele. Mas sabe o que era interessante? Paulo, ele não respondia ao mal que faziam a ele, mas Paulo sempre sujeitava o coração dele ao Espírito Santo. Então Paulo, ele enfrentava toda a maldade que faziam com ele com uma bondade invencível. Paulo enfrentava toda essa questão, gente. É como se o mal quisesse uma gota de amargura, de ressentimento, de orgulho, de revolta de Paulo. E o que Paulo faz? Ele responde com santidade, com pureza, com verdade. Sabe, ele responde segundo o Espírito Santo e não segundo a semente do mal que queria ser plantada nele. E aí vai longe, né? Você pega Jesus Cristo, você pega todos os outros. Então, uma vida abundante realmente é essa aqui. É golpeada, inclusive pelo mal, mas ela continua transbordando. A igreja de Corinto, né? Estava reputando Paulo por conta dos superapóstolos como o quê? Como um falso apóstolo. E Paulo, ele responde como a essa igreja? Meu coração está alargado para vocês. O meu coração cabe vocês. Cabe vocês, cabe a igreja da Galácia, cabe a igreja de Jerusalém, cabe a igreja de Roma, mas o coração de vocês, ó Coríntios, está limitado. O coração dos coríntios ficou pequenininho para Paulo, porque eles deixaram o mal semear a semente deles no coração deles. E o que Paulo fala para os coríntios? Alargue o vosso coração e o vosso afeto também. Essa é uma vida que transborda. Né? Essa é uma vida realmente próspera, né? Uma vida que, de fato, é uma vida abundante. Qual é o contrário disso? Baseado nessa cosmovisão. A vida autocentrada. Desejo sexual, gente, é algo tão poderoso que ele foi feito por Deus para transbordar na vida das outras pessoas. Das outras pessoas, não. Da sua esposa e do seu marido. Por isso que precisa ter todo aquele conjunto que eu falei para vocês. Afeto, honra, admiração, respeito. E o pacto. Ok? E o pacto. Qual é o contrário disso? A vida autocentrada. Então veja, se aquilo que Deus te deu como uma dádiva, o seu corpo, o seu sexo, o sexo, né, a sua sexualidade, você não transborda abençoando a vida do outro, você vai viver isso de forma egoísta e de forma autocentrada. E é aqui que começa toda a questão dos distúrbios, né, da sexualidade. É aqui que começa o problema onde toda injustiça acaba acontecendo. Então, tudo que nós recebemos de Deus, gente, é para a gente transbordar. Tudo que a gente recebeu de Deus, cara, é para a gente o quê? Abençoar. Para a gente entregar, inclusive sacrificando. Amém? Agora, se você não faz isso, o seu coração vai pegar todas essas coisas e trazer para você. E é aqui, gente, que começa de fato, né, todo o problema. Para a gente encerrar, o desejo sexual, ele precisa estar sujeito a uma amizade para construir o quê? Uma verdadeira conjugalidade, que, por sua vez, deve estar sujeito ao desejo por um propósito, que é o quê? Formar uma descendência consagrada de reis e sacerdotes, para a glória a imagem e semelhança de Deus, para a glória de Deus. Amém? Então não vale qualquer tipo de amor. Não é isso que eles dizem? Qualquer forma de amor é válida. Será que é válida? Não. O que vale é toda a prática que leva o sexo a cumprir o seu propósito original. Por quê, gente? O que foi perdido em Gênesis foi recuperado por Jesus na cruz. E nós, como igreja do Senhor, temos direito a todas essas bênçãos de novo. E nós somos chamados realmente por Deus a viver como luz do mundo, né, e sal da terra, relacionado às verdades de Deus. Amém? Pergunta final. Eu tenho 1 minuto ainda.
O sexo é criação de Deus ou criação do homem? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos novamente, Pai, te louvar, Pai, te agradecer pelo dom da vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu cada um para estar aqui nesse lugar, para ouvir a Tua palavra, ouvir, Senhor, ensinamentos preciosos vindo do trono do Senhor. Queremos te pedir, Senhor, a Tua bênção, que o Senhor nos guarde, nos leve em paz até as nossas casas, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa noite, o nosso deitar, para que possamos, ó Deus, ter uma madrugada abençoada, de descanso pleno, Pai. E um amanhecer amanhã, ó Deus, na Tua presença, para um amanhecer maravilhoso e feliz. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.